Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal, é hoje. É hoje, Copa Libertadores da América, São Paulo em campo. Vamos trazer todas as informações aí sobre esse confronto. O que o Zubeldia tá pensando? Tem surpresa, e não é só o William Gomes não, tá? Prazer, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, passagens por Té, Estadão, também no Bola VIP. E agora, diariamente, trago aqui informações sobre o São Paulo Futebol Clube, tem exclusivas, apuração, enfim. Aqui você fica muito bem informado sobre o tricolor paulista. Ontem tivemos live, inclusive, se você não acompanhou, dá uma olhadinha lá assim que possível, tá? Live toda terça-feira e toda sexta-feira às 7 horas da noite. E segunda-feira eu tô lá com o Matheus Regato aqui também, aqui no meu canal do YouTube, para trazer informações às 9h45. Então, eu tenho 3 lives, hein? Tem 3 lives de conteúdo aqui diário para vocês. Então, não tem motivo para você não estar inscrito, deixar o seu like e compartilhar o conteúdo. Bom, vamos começar a destrinchar as informações do São Paulo, relacionados, quem viajou, quem não viajou. E temos uma dúvida. Senhoras e senhores, temos uma dúvida para esse confronto. E aí a gente vai trazer mais ou menos o que o Zubil já está pensando. São 3... Opa, até caiu aqui, ó, quase caiu. São 3 esquemas, meus queridos. São 3 esquemas possíveis. E agora, para ajeitar aqui, vai ser complicado. São 3 esquemas que são estudados pelo técnico Zubil. A gente tem, obviamente, que uma situação um pouco mais clara, né, que é essa questão do Wellington Rato, mas pronto, venci aqui a saga no microfone. Espero que não tenha afetado o áudio. Bom, para começar, a escalação do São Paulo terá, sim, William Gomes. William Gomes treinou entre os titulares, né, na última terça-feira. Sempre um dia antes do jogo, o Zubildia faz aquele coletivo já trazendo basicamente qual que será o time titular, né? As mudanças que ele quer fazer, o que ele está pensando para a partida. Então, é dali que a gente consegue esmiuçar algumas questões. Lembrando, né? A gente não está lá, eu não estou lá no CT, eu não estou lá vendo, mas a gente tem algumas informações que a gente obtém de pessoas que lá estão. Cada um tem a sua fonte. Então, a gente repercute aqui, a gente reproduz basicamente o que aquelas pessoas viram. E o William Gomes treinou entre os titulares, né? Isso inclusive, a gente já trouxe nas redes sociais logo depois do treinamento, aí também todo mundo começou a repercutir também que o William Gomes seria titular com o Luciano no banco. Isso é certo, tá? Luciano vai passar um período aí no banco de reservas, vai ficar sentadinho no banco esperando a sua oportunidade, não vem bem, e o William Gomes está pedindo passagem. Então essa vai ser a principal alteração, talvez, que o São Paulo vai ter para o confronto contra o Botafogo, né? Que era uma coisa que já estava sendo muito pedida pelos torcedores. Agora o William Gomes terá a sua oportunidade como titular do São Paulo. Porém, contudo, entretanto, todavia, William Gomes pode não ser a única alteração do São Paulo para o confronto contra o Botafogo. A tendência é, de fato, o Wellington Rato jogar, e aí o São Paulo manteria um esquema de jogo tradicional, né, que é o 4-2-3-1, 4-2-4, queira nomear da forma que você quiser, mas o mais provável é que seja o Wellington Rato na direita, William Gomes na esquerda, Lucas Moura no centro e o Caleri lá na frente. E aí, obviamente, que durante o jogo eles podem se alternar. Porém, o Zubeldia treinou outras 2 variações que podem acontecer para esse confronto, e seriam 2 alterações mais precavidas. A primeira alteração, aliás, as 2 alterações têm a saída do Rato do time, tá? Então, para vocês verem como o William Gomes é muito garantido nesse time titular. É capaz de o Wellington Rato não começar jogando, mas o William começa. William, Lucas Moura e Caleri lá na frente estão garantidos. Uma das variações foi a entrada de Sabino no sistema defensivo para a saída de Wellington Rato. Você joga com um sistema com 3 zagueiros, você jogaria com Arboleda, Alan Franco e Sabino. O Rafinha e o Wellington lateral, eles adiantariam um pouco, virariam os alas, e aí o São Paulo teria mais liberdade para esses 3 homens da frente que eu citei anteriormente. Então, é uma variação que o Zubeldia também testou, a entrada do Sabino para a saída do Wellington Rato, tá bom? A outra questão seria a entrada de Santi
Santi, para quem não sabe, é o Santiago Longo, ele quer ser chamado de Santi, então a gente vai começar a maturar essa ideia de Santi. Santi também treinou entre os titulares em uma outra variação num 4-3-3, porque aí você colocaria um primeiro volante, daria mais liberdade para Luiz Gustavo e Bobadilla como um trio, né, de meio-campistas, e também daria mais liberdade para William Gomes, Lucas Moura e Caleri lá na frente. Então essas são as variações que o Zubeldia encontrou dentro do time, que aí pode jogar de 3 maneiras diferentes, com o Rato, com o Santiago Longo ou com Sabino. Aí resta ver de fato o que ele vai mandar para campo. Qual dessas você mais gosta? Deixa aí nos comentários. Eu acho que faz parte do Zubeldia, faz parte do treinador, acho que faltava inclusive isso, ele ter essa dúvida, por mais que ele acabe entrando em campo com o Wellington Rato, é importante ele testar essas outras variações, né? Com o Sabino ali, você tem um sistema claro com 3 zagueiros, provavelmente o Sabino fica ele mais para o lado esquerdo, e aí acho difícil o Alan Franco ir para a direita, tá? Eu acho que você perderia muito do entrosamento que o Alan Franco tem jogando mais pela esquerda. Acho que no máximo ele poderia ir para o centro e o Arboleda ser o zagueiro pela direita, né? Não sei, pode ser. Aí você daria mais liberdade para o Wellington. O Rafinha teria mais liberdade, mas acho que não subiria tanto, né? Você deixaria o time um pouquinho mais precavido mesmo. E aí o Bobadilla também teria mais liberdade, igual no Paraguai. No Paraguai, se vocês acompanharem os jogos do Paraguai, o Bobadilla é o terceiro homem do meio campo. Então ele tem liberdade para chegar na frente, para dar um arremate de fora da área. E também você daria um pouco mais de liberdade para o Luiz Gustavo, para ele não ser esse primeiro volante. E aí você também daria, né, toda a liberdade para Lucas, William Gomes flutuarem bastante com liberdade. Já com Santiago Longo, é aquela questão, né? Você daria liberdade. Você jogaria no 4-3-3 clássico, né? O Santi seria esse jogador aqui do meio, saída pela esquerda com Luiz Gustavo, saída pela direita com Bobadilla, Lucas e William Gomes mais abertos, mas com liberdade também para flutuar e o Caleri na frente. E aí a outra, que é a tradicional com o Rato na direita, e aí seria a mesma escalação, só que mudaria com o Lucas Moura mais para o meio. Qual dessas você mais gosta? Deixa aí nos comentários, e aí a gente vai ver qual de fato o Zubeldia vai mandar para campo. Mas é certo, tá? William Gomes estará entre os titulares. Uma outra variação que ele utilizou, e até foi mais nesse sistema de 3 zagueiros, foi a entrada do Igor Vinícius. Mas eu acredito que o Igor Vinícius não deve começar jogando. É uma possibilidade, não me traria surpresa, mas eu acredito que ele vai acabar mesmo indo com o Rafinha, tá? O Igor Vinícius variou ali com o Rafinha nesse último treinamento. Em hora foi o Rafinha titular, em outro momento o Igor Vinícius entrou. Mas eu acredito que no fim das contas ele vai acabar optando ali pelo Rafinha, mesmo seja qual for o esquema. Eu acho que até pela liderança, pela representatividade que ele tem dentro do time, por ser o capitão, por crescer em jogos grandes, né? Porque muita gente pode até falar agora, o Rafinha não vai aguentar o Botafogo. Ano passado a gente viu a mesma coisa em relação ao Bruno Henrique, a gente não viu o Bruno Henrique em nenhuma das 2 finais da Copa do Brasil. Então é difícil você também duvidar de um jogador como o Rafinha. O Rafinha é um jogador que cresce bastante em jogo grande, mas fica aí também essa questão. Acredito que vai o Rafinha, mas o Igor Vinícius também teve poucos minutos ali para mostrar serviço nos treinos. E aí uma outra sugestão, uma outra questão, né, é a volta do Bobadilla. O Bobadilla está de volta ao São Paulo, né? Ele ficou de fora do confronto contra o Atlético porque ele estava com um desgaste muscular bem grande, era natural, né? Depois ali de jogar pelo São Paulo, ele jogou na sexta-feira com a seleção paraguaia, jogou na terça-feira de novo, e as 2 partidas, na primeira ele jogou 86 minutos, então uma partida inteira praticamente. Ele ainda teve essa questão de ter reclamado de dores. Contra o Brasil na terça-feira passada, ele jogou também toda a partida, e aí na quinta-feira seria inviável qualquer utilização do jogador. E aí por isso que ele acabou ficando no banco de reservas. Já na partida contra o Cruzeiro no último domingo, ele estava suspenso, então sequer acabou viajando para Minas Gerais. E aí agora, né, uma semana e um dia, 9 dias depois dele ter jogado a última partida, então acho que o ritmo de jogo não vai ser algo muito prejudicial para o Bobadilla, não. E aí agora, 9 dias depois, ele vai voltar ao time titular, ele vai ter essa oportunidade de jogar um jogo grande, ele que acabou ficando aí de fora contra o Atlético Mineiro. E aí ele vai formar ou uma dupla de volantes com o Luiz Gustavo ou um trio de volantes com o Santi também incluído aí. Outra questão importante para a gente matar toda essa questão
de escalação. Eu sei que teve gente na live aí perguntando sobre o Oscar. Acho que o vídeo já está longo, acho que até pela questão do jogo de hoje, acho que a gente pode ficar mais focado aí nessa questão. Mas aí prometo depois, logo aí, essa semana ainda, trazer um vídeo mais esmiuçado, trazendo todos esses bastidores em relação ao Oscar, possível vinda e tal. Mas falando, para a gente encerrar essa questão da escalação, e o Galopo, hein? Galopo de fora também dos relacionados, né? O técnico Zubeldia, eu até vou pegar aqui, eu trouxe nas minhas redes sociais os relacionados para a partida. O Galopo está fora, por opção técnica, tá? O Galopo, mais uma vez, contra o Fluminense, ele também já tinha ficado de fora por conta de opção do Zubeldia. Na época, o Zubeldia preferiu o Rodriguinho. No confronto contra o Cruzeiro, ele estava disponível, mas sequer entrou. O próprio Rodriguinho, inclusive, acabou entrando antes do que ele, foi uma opção antes do que ele. O São Paulo relacionou 24 atletas. A tendência é de um deles ser cortado. Acredito que no fim das contas será o Young. Normalmente o Zubeldia ele sempre convoca 24, 25, ele acaba cortando um ou dois, e normalmente sempre é o Young, que é o terceiro goleiro. Os goleiros Rafael, Jandrei e Young. Os laterais Rafinha, Igor Vinícius, Wellington e Amal Lewis. Zagueiros Arboleda, Juan, Alan Franco, Ferrarese e Sabino. Luiz Gustavo, Bobadilha, Marcos Antônio, Santilongo, Luciano e Michel Araújo, os meio-campistas. Atacantes Lucas, Wellington Rato, William acaba perdendo rodagem aí dentro do time. Tá bom? E só para a gente arrematar, para a gente fechar aqui com chave de ouro o nosso querido vídeo de hoje, quero trazer para vocês aqui, né, a Futebol Interativo, link aqui na descrição para você ganhar 40% de desconto em qualquer um desses milhares de cursos. Milhares não, tô mentindo. São mais de 70 cursos e 35 especializações. Tem jornalismo, ciência de dados, comissão técnica no futsal, agente FIFA, comentarista, assessoria de imprensa, fotografia, fisioterapia, marketing, enfim, ó, narração, gestão de clube, de empresa, finanças do futebol, enfim. É um curso, é uma escola de futebol que tem muitos cursos aqui, muitas especializações que você pode estar fazendo agora, tá? Você clica aqui no link na descrição, você vai ter 40% de desconto e Futebol Interativo te garante. Após o curso, em até 1 ano, você estará trabalhando em um clube de futebol, são mais de 70 clubes do futebol brasileiro que são parceiros, ou você terá o seu dinheiro de volta. É a oportunidade da sua vida de trabalhar com futebol, assim como eu também faço. Tá bom? Então, a gente está encerrando aqui o vídeo de hoje. Aguardo você, inclusive, tá? Eu estarei lá com a Rádio Futimais na transmissão de Botafogo e São Paulo. Estaremos ao vivo a partir das 8 horas. O jogo é 9h30, então teremos aí 1h30 de pré-jogo. Conto com a sua audiência, mandando aí suas boas energias para quem sabe o São Paulo consiga sair com um resultado positivo lá do Newton Santos, no Rio de Janeiro. Beleza? Amanhã eu volto com mais um vídeo. Então, boa quarta-feira para todo mundo, que ela seja muito próspera e cheia de boas energias. Tchau, tchau.